Olá amigo, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme estejas a ver. Estamos mais uma vez aqui para estudar um pouco da lição da Escola Sabatina. Eu espero que tu tenhas partilhado com alguns dos teus amigos que se calhar não estudam tanto a lição, para os incentivar aqui desta maneira fácil, ouvindo, vendo, eles estudarem um pouco a lição. Se quiseres só ouvir a Rádio Tranquilidade, passa esta mesma lição, é passada na Rádio Tranquilidade. Portanto, se quiseres, no lugar de estar a ver no Facebook ou no YouTube, podes aceder através da Rádio Tranquilidade. Estamos a estudar esta semana sobre a mudança da lei. E estamos a estudar com base no texto que vem em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, onde nos fala que um poder proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Nós sabemos que isso aconteceu lá atrás, lá no passado, e que houve uma grande perseguição que durou 1260 anos aos cristãos na altura. Mas agora esse período cessou, mas, como eu dizia na introdução da lição, vai haver um novo tempo em que isso voltará a ser realçado. Mas, antes de chegarmos a esta parte onde iremos falar desta questão, nós temos que compreender, e temos estado a ver isso ontem e hoje vamos ver mais um pouquinho, qual é a função, no fundo, da lei. Paulo diz que existem, por assim dizer, duas leis dentro de nós. A nossa lei, a lei do pecado, aquela lei onde nós queremos fazer a nossa própria vontade, como eu dizia ontem, e depois existe a lei de Deus. Agora, qual é a função da lei? Qual é a relação que existe entre a lei e o pecado? Romanos, no capítulo 7 e no versículo 7, Paulo diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Ele faz uma pergunta e depois ele acrescenta: de modo nenhum, ponto de exclamação. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse não adulterarás. Isto é o final deste texto. Ou seja, a lei para que é que serve? A lei serve para me mostrar qual é a vontade de Deus, e aquilo que é contrário à lei é exatamente aquilo que é pecado. Portanto, o pecado leva-me à morte. A lei mostra-me o que é pecado e assim eu sei que não devo fazer aquelas coisas para passar a fazer a vontade de Deus, para deixar de fazer a minha própria vontade, para passar a fazer a vontade de Deus. Ou seja, a lei nunca foi anulada. Nada daquilo que Paulo aqui diz significa que a lei tenha sido anulada. A lei não foi anulada de maneira nenhuma. Mas nós vamos ver isso um pouquinho mais à frente. Há uma ilustração muito interessante a respeito da comparação que nós podemos fazer com a lei. Ou seja, a lei é como que um espelho, não é? E provavelmente tu já ouviste isso. A lei é um espelho, ou seja, eu tenho um espelho e através do espelho eu vejo que a minha cara está limpa, que a minha cara está suja, que eventualmente borrei a pintura ou qualquer coisa desse tipo, percebe? Mas se eu pegar no espelho, ou seja, se eu pegar no espelho e for tentar limpar a sujeira da minha cara com o espelho, o que é que acontece? Eu sujo o espelho e borro mais a minha cara. Ou seja, o espelho é como a lei. A lei mostra-me o que é o pecado. A lei não tem capacidade para me tirar o pecado. Se eu for obedecer estritamente à lei para me salvar, eu vou borrar a minha cara toda e não vou ter direito à salvação. Ao passo que, se eu olhar para a lei como um instrumento que me mostra aquilo que eu devo fazer em contraposição àquilo que eu não devo fazer, aí sim, esta é a função da lei. Espero que tenhas compreendido e que isso te possa ajudar a olhar para a lei dos 10 mandamentos dada por Deus como um instrumento para a nossa salvação. Não como um meio, mas como um instrumento que coopera para a nossa salvação. Um abraço e até amanhã.